Graças a Deus. Meus amados irmãos, minhas irmãs, com alegria eu queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar com a incumbência de mais uma vez trazer aos irmãos uma mensagem da Bíblia, a palavra de Deus. E agradeço a Deus porque na sua misericórdia, na sua bondade, Ele mais uma vez me deu uma mensagem, uma palavra para trazer aos irmãos. E eu quero me esforçar para entregar a todos aquilo que eu recebi do Senhor. Convido os irmãos para abrirem a Bíblia em Tiago, capítulo 5. Conforme a orientação do nosso pastor, nós estamos com uma palavra sobre oração. Eu quero falar aos irmãos, relacionando essa mensagem ao tema uma oração que atrai a Deus. Uma oração que atrai a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos fazer a leitura de Tiago, capítulo 5, do 13 ao 18. Que diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, eu quero pregar então com esse tema, uma oração que atrai a Deus. Para tentar provocar o seu entendimento, eu quero fazer 3 perguntas que não precisa você se preocupar de responder alto. Só pense nisso. Primeiro, você é um crente de oração? Você tem uma vida de oração? Segunda pergunta, você tem experiências com Deus na oração? E enfim, a terceira pergunta, os seus joelhos, como estão? Lamentavelmente, nós estamos vivendo uma geração de pessoas de joelhos limpos, de gente que, mesmo estando na igreja, ouvindo a palavra, participando do culto, mas que não tem marcas de oração nos joelhos. Pessoas de joelhos limpos. A história mostra que Tiago, o autor dessa carta, de tanto orar, ele tinha joelhos grossos, como os joelhos de camelos. Ele era chamado Tiago, o joelho de camelo, pelas marcas que ele tinha da sua vida de oração com Deus. Eu trouxe aos irmãos algumas considerações e conceitos sobre oração. A oração é a mais importante de todas as atividades humanas. Você pode fazer muitas coisas importantes, mas a principal delas é orar. E eu lembro de um livro do pastor David Yong Shu, que ele disse que se nós começarmos o nosso dia com 2 horas de oração, nós já iniciamos com a metade dos problemas resolvidos. A oração é o oxigênio da alma.
E aí eu quero aproveitar para também perguntar: a sua alma está respirando? É impossível alguém servir a Deus na terra sem oração. Nem toda pessoa que ora é crente, mas toda pessoa que é crente precisa orar. Oração é o nosso relacionamento com Deus. Oração é o encontro da nossa pobreza com a riqueza de Deus. O profeta Jeremias, no capítulo 33, ele disse assim: clama a mim, o Senhor através de Jeremias, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus é tão grande que Ele tem coisas ocultas ainda para nos revelar. Mesmo que você tenha anos servindo a Deus e recebido muitas experiências, mas nesta noite eu quero dizer sem dúvida aos meus irmãos: ainda há muito mais para nós recebermos. A oração é uma luta contra o velho homem em nós. É por isso que nós sabemos que não é fácil orar. Oração é uma luta. A oração é uma declaração de guerra contra as forças espirituais da maldade. Tudo isso é orar. Quando você se propõe a dobrar os seus joelhos e buscar a Deus, você está entrando em uma batalha espiritual. E geralmente essas batalhas espirituais são vencidas com armas espirituais. A Bíblia diz que as armas da nossa peleja, está na carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando nós entramos em uma batalha espiritual, nós precisamos também de armas espirituais. E as armas espirituais estão disponíveis para quem ora. O versículo 13 da carta de Tiago diz assim: está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Significa que em qualquer que seja a circunstância que venhamos a atravessar, nós temos meios da graça disponíveis para serem usados. Se você está aflito, o recurso apropriado é a oração. Se você está contente, então você pode aproveitar para louvar e adorar o Senhor Deus. Então são meios que Deus disponibiliza para nós, para usarmos em qualquer que seja a situação. A oração é um ato de adoração, e não apenas a expressão de desejos e de necessidades. Quando você vai orar, a primeira preocupação sua não deve ser de colocar diante de Deus os seus pedidos, as suas necessidades, mas se preocupe em primeiramente se oferecer ao Senhor. Se preocupe, se dedique em primeiramente adorar ao Senhor. O próprio Jesus, o Senhor, quando passou uma oração modelo, observe que no Pai Nosso ele começa adorando a Deus. Quando diz: Pai Nosso, santificado seja o teu nome. É quando você entra na presença de Deus com expressões de adoração para invocar o nome do Senhor. É quando você entra na presença de Deus com sentimentos de quebrantamento para atrair a presença de Deus. Tem gente que acha dificuldade nisso por falta de comunhão com Deus, mas felizmente, graças a Deus, nós temos aqueles irmãos que, de tão íntimos que são com Deus, homens e mulheres de todas as idades, que quando dobra o joelho para orar, tem expressões agradáveis para dizer ao Senhor. O tempo passa, ele não se dá conta, se derretendo na presença de Deus.
É bonito ver quem tem comunhão com Deus orando. Começa com expressões de adoração. Senhor, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo. Aí você pode levantar as mãos ao Senhor e dizer: eu te amo, meu Pai. Tu és o dono da minha vida. Tu és o Senhor do meu ser. O Senhor governa a minha vida. O Senhor é bem-vindo em mim. Tem misericórdia da minha alma e me aceite. E aí você vai encontrando experiências com Deus para encher e preencher a sua vida de oração. Um missionário que foi muito dedicado na oração, ele dizia que a oração é a academia de ginástica da alma. Você sabe o que é que faz um crente forte? É a oração. Você sabe o que é que faz um crente capaz de vencer? É a oração. Talvez você está numa vida de vitórias e fracassos, levantando e caindo, indo e voltando. Mas se você decidir buscar a Deus em oração, Ele te levará de vitória em vitória, porque a Bíblia diz que nele nós somos mais do que vencedores. E eu quero dizer aqui, sem medo de errar, com a autoridade da palavra que está na minha boca esta noite, que todo crente que ora é um crente que tem vitória. Tem lutas? Tem. Tem batalhas? Tem. Trava dificuldades? Trava. Mas todo crente que ora, ele até o aspecto é de vencedor. Ana estava numa batalha muito grande, e a Bíblia diz que quando ela saiu da oração, ela enxugava as lágrimas com um rosto de vitória. Deus fez parar no rosto de Ana um sorriso de alegria. A Bíblia diz que o seu rosto já não era triste, porque ela sabia que a vitória tinha sido conquistada na oração. Você entra para o quarto angustiado, você entra para o quarto angustiada, mas aí quando você se derrama na presença de Deus, você se levanta já com a vitória conquistada pela fé, pelo poder da oração. E aí o pastor Estevão costumava dizer nas suas pregações que a oração é o bendito exercício espiritual que fortalece a alma. Oração, nas palavras do pastor Estevão, que por muitos anos foi pastor da nossa convenção e é sempre citado aqui, ele dizia: a oração é o bendito exercício espiritual que fortalece a alma, que lhe deixa fortalecido para vencer. Orar, muita gente está orando, mas é interessante que nem todos têm conquistas na oração. Muita gente está orando, mas não é todo mundo que vence com Deus na oração. E a palavra que Deus me deu para trazer aos irmãos esta noite é exatamente nesse sentido. O que atrai a Deus em nossa oração? O que é capaz de chamar a atenção de Deus quando nós estamos orando? Eu sei que são muitas coisas, mas de acordo com o que eu recebi para trazer aos irmãos, eu quero apontar 3 coisas que na nossa oração atraem a atenção de Deus para nós. A primeira coisa são os gritos. Gritos. Tem oração que você ora em voz normal. Nem toda oração tem gritos. Mas existem aquelas orações que não dá para fazer em voz normal. Existem orações que você precisa clamar. E o que é um clamor senão um grito? Existem orações que você precisa suplicar, ir mais adiante e dizer: Senhor, eu imploro ao Senhor. Existem orações que são comuns, são frias, mas existem casos em que você clama, suplica, roga, implora ao Senhor pelo socorro, pela ajuda, pela provisão. Você se agarra com Deus pela fé.
e implora a Ele pela ajuda. É uma oração com gritos. A Bíblia conta no capítulo 15 de Mateus, uma mulher que estava angustiada. E aquela mulher cananeia tinha muitas coisas desfavoráveis. Ela não era de Israel, ela não era conhecida, ela não tinha influência, ela não era bem vista na sociedade, as mulheres não tinham vez como hoje tem, mas algo contou em seu favor. A Bíblia diz que quando ela foi ao encontro do Senhor, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, mas só que ela não desistiu. Jesus se desviou dela e continuou o caminho, mas a Bíblia diz que ela foi atrás gritando. Tanto é que os discípulos, vendo a situação, comovidos com os gritos daquela senhora, disseram ao Senhor: Mestre, socorre essa mulher, ela vem gritando atrás de nós. E por que ela estava gritando? Porque ela sentia a sua necessidade. Ela percebeu a dificuldade de ser atendida, mas ela lembrou que a sua filha estava em casa miseravelmente endemoniada. E aí, movida pela sua necessidade, ela foi a Jesus e gritava pedindo socorro. Ela sabia da necessidade que tinha, por isso ela gritava. E aí deixa eu aproveitar, por que é que muitos hoje não estão gritando na oração? Eu penso que, fundamentalmente, por um sentimento de falsa sensação de segurança. Pessoas que estão tranquilas demais, que não sentem o peso da sua necessidade, porque se nós sentíssemos, nós gritaríamos muito mais. Tiago, no versículo que eu li, ele diz assim: está alguém entre vós aflito? Oração é para gente que sente aflição. Eu fui visitar uma irmã, na verdade não foi visita, eu fui olhar uma coisa na casa de uma pessoa, o marido dela me atendeu, nós fomos no quintal e saímos de casa, e na porta, já indo embora, eu perguntei pela irmã: cadê a irmã fulana, sua esposa? Ele disse: pastor, ela está muito doente. Eu digo: em que hospital? Ele disse: não, pastor, aqui em casa. Eu digo: me diga uma coisa, a irmã está muito doente, aqui em casa, e eu ia me embora e o senhor não me disse nada. Ele disse: o senhor quer ir lá orar por ela? Eu já lá na calçada, eu já estava entrando no carro para ir embora. Eu digo: mas é claro que eu vou. E aí nós entramos no quarto, a irmã estava muito doente, mas eu não ia saber se eu não tivesse perguntado. Tem gente hoje que está precisando e que não tem uma atitude de fé para colocar as mãos, para levantar a Deus um grito, para clamar ao céu, para tentar chamar a atenção de Deus pela nossa voz. Porque eu quero dizer uma coisa aos irmãos: grito de crente chama a atenção de Deus. Por isso é que eu não estranho quando eu vejo alguém gritando na oração, porque eu não sei a necessidade daquele irmão. Toda vez que eu vejo uma mulher fazendo gestos, ou um homem levantando a mão, gritando, chamando a atenção, fazendo movimentos, eu não ignoro, eu sinto por aquele irmão e por aquela irmã, porque eu sei que ele está fazendo assim, porque tem alguma necessidade. Que Deus ajude que nós tenhamos o sentimento aguçado da necessidade, sabermos o quanto nós precisamos orar. Os discípulos olharam para Jesus orando, e vendo que ele orava maravilhosamente, eles foram tocados e disseram: Senhor, ensina-nos a orar.
E eu quero dizer aos irmãos, todo crente que ora somente um pouquinho, que não tem experiências com Deus na oração, que não tem o hábito de clamar, de implorar, de se demorar na presença de Deus, precisa sentir isso, e a exemplo dos discípulos dizer: Senhor, nos ensina a orar. Tem misericórdia de nós e nos ensina a orar. Oração muitas vezes tem gritos, é algo que chama a atenção de Deus em nossas orações. A outra coisa que chama a atenção de Deus em nossas orações são os gemidos. Eu tive a curiosidade de pesquisar num dicionário, e o dicionário vai dizer que gemidos é a expressão de dor moral ou física. Gemer é lastimar-se, é soltar lamentações. Gemidos são ruídos lentos e monótonos, é ranger, é vibrar-se tristemente. É aquela pessoa que, apesar de não orar bonito, como a nossa cantora já cantou, apesar de não ter expressões bem colocadas, porque eu sei de gente que não tem intimidade com Deus, que não sabe o que é o céu por dentro, que não tem a graça de Deus na vida, mas que é capaz de fazer uma bonita oração. E a oração de verdade nem sempre tem muitas palavras. A Bíblia fala de uma das orações mais famosas, a oração de Ana, que não se ouvia o som das palavras. Ana movia os lábios, mas a sua angústia era tão grande que cessaram as palavras. Mas mesmo quando se acabaram as palavras, ela continuava no chão gemendo na presença do Senhor. Não tinha mais expressões, mas tinha força para gemer. E eu me lembro do hino do Samuel Mariano, que eu sempre gosto dele. Aquele hino foi inspirado. Ele disse que o pessoal não sabia que Deus se levanta do trono por causa de um gemido. Deus se levanta do trono por causa de um gemido, porque os nossos gemidos são importantes para Deus. Ana não tinha mais palavras, mas ela ainda podia gemer. Tem tempo, e eu sinto de dizer isso para alguém, que a aflição é tão grande e a gente sente que nós não encontramos palavras para orar. Eu não sei se alguém aqui já teve essa experiência de ir orar e não ter expressões, e não saber dizer nada. Quando isso acontecer, você se lembra que tem um recurso que é o gemido. Você pode se demorar na presença de Deus, gemendo por socorro, e Ele te ouvirá. A Bíblia diz que a situação de Ana era tão dramática, irmãos, eu acho interessante isso, que o sacerdote Eli a teve por embriagada, bêbada. O homem de Deus disse assim: Ana, até quando estarás embriagada, bêbada? E deu um conselho injusto para ela, indevido. Ele disse: aparta-te do teu vinho. Hoje, irmão, se eu disser para um crente que o irmão está orando, disse: irmão, tu está parecendo um bêbado, é arriscado o irmão mudar de igreja. Sabe, o pastor estava orando, me chamou de bêbada, não me respeitou. Aí quando Eli olhou para Ana, aí ele achou que ela estava bêbada. Você imagina a situação que Ana estava. Para um sacerdote, um homem idoso, experiente, olhar para ela e achar que ela estava bêbada, tal era o estado de Ana. Eu penso, minhas irmãs, que ela deve ter se descabelado. Eu penso que ela jogava a terra para cima, porque no Antigo Testamento os judeus costumavam, nos momentos de aflição, rasgar as vestes, roupas rasgadas,
ia para o meio da rua e jogava terra na cabeça. Hoje, como eu já disse, nós temos uma sensação de segurança indevida. E tem muita gente que o problema está aumentando e ele não tem coragem nem para gemer na presença de Deus. E Deus me colocou neste altar esta noite para dizer para você se levantar mais vezes, porque o perigo pode estar se aproximando. Mas se a tempestade bater na casa de quem ora, vai bater, mas você continua em pé. Ah, glória! Se o diabo tentar arruinar uma família que ora, ele vai tentar em vão, porque gemido de crente é ouvido no céu. Quem pode levantar a mão e adorar a Deus? Oh, glória! Ore! Vamos aproveitar e fazer isso agora, de mãos levantadas assim para cima. Eu não sei qual é a tormenta que está se aproximando da tua casa, qual é a tormenta que está se aproximando de Bacabal e da Assembleia de Deus, mas nós vamos blindar a nossa casa, construindo muros de fogo pela oração. Nós vamos blindar a nossa casa com o escudo da fé, com a espada do Espírito, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. Ore e Deus peleja por ti, pastor, mas eu não tenho palavras. Pode gemer, solta gemidos, o Espírito de Deus vai ajudar, Ele vai ajudar. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aprenda a gemer na presença de Deus. Oh, glória! Aleluia! Você quer chamar a atenção de Deus? Decida gemer. Israel estava no Egito, aparentemente desprezado. José tinha morrido. Os reis seguintes não conheceram José, oprimiram o povo, mas só que eles recorreram a uma arma infalível, a oração. Êxodo começa com o povo de Deus sofrendo, mas orando. Êxodo começa com o povo de Deus debaixo de chicote, mas gemendo na presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa para a crente que está sofrendo esta noite: você pode estar sofrendo, mas se o joelho estiver no chão, a resposta vem. Você pode estar em crise, mas se o joelho está no chão, a bênção se aproxima, vai chegar, porque Deus é fiel. Aí a Bíblia diz que Deus ouviu o seu gemido. O povo sofrendo, mas Deus ouviu o gemido deles. Se tiver crente gemendo na terra, a bênção do céu vai chegar. Será que tem alguém que vai começar a gemer esta noite? Talvez a tua casa está precisando do teu gemido. Talvez o teu emprego, a tua loja, a tua fábrica, a tua empresa está precisando do teu gemido. Aprenda a gemer na presença de Deus. Aleluia. O gemido chama a atenção de Deus na nossa oração. A terceira coisa que chama a atenção de Deus nas nossas orações, a primeira são os gritos. Diga gritos. A segunda, gemidos. Diga gemidos. E a terceira, lágrimas. Diga lágrimas. Meus irmãos, todos os homens de sucesso com Deus são homens de lágrimas. Todas as mulheres de sucesso com Deus são mulheres de lágrimas. Não tem perfume mais agradável para Deus do que as lágrimas de crente. E Ele gosta disso. Eu descobri no Novo Testamento porque uma mulher
chegou onde Jesus estava e molhava os pés dele. Com quê? Com lágrimas. E enxugava com os cabelos. E aí, como esses crentes que são assim, espalhafatosos, chamam a atenção, logo os discípulos olharam e quiseram mexer. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: não mexa em crente que tem lágrimas derramadas diante de Deus. Mexa não. Ah, mas ele parece um doido, mas deixa. Mas é meninice, você não tem nada a ver com isso, deixa. Mas está exagerado, você não tem nada a ver com isso, deixa lá. Aí a mulher estava nos pés de Jesus, derramando lágrimas, e aí não tinha lenço, enxugou com os cabelos. Aí alguém foi tirar ela, é briga grande. Alguém foi mexer nela, sai daí. Jesus disse: ninguém mexe nela. Deixa. Ninguém mexe, deixa aí. Parem de importunar a mulher. Irmão, crente que tem lágrimas na presença de Deus é uma bênção. A Bíblia tem alguns exemplos. Davi, um homem de lágrimas. No Salmo 6, versículo 6, ele disse assim: já estou cansado do meu gemido. Toda noite eu faço nadar o meu leito. Eu molho os meus travesseiros com as minhas lágrimas. O profeta Jeremias é conhecido na Bíblia como o profeta das lágrimas, o profeta chorão. No capítulo 9 do seu livro está escrito: provera a Deus que a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos em uma fonte de lágrimas, e assim eu choraria de dia e de noite pelos mortos da filha do meu povo. Oração precisa ser envolvida com lágrimas. Nós estamos precisando chorar mais na presença de Deus. O próprio Jesus era um homem de lágrimas. Nosso Senhor nos ensinou a orar chorando. E como é bonito quando alguém ora com lágrimas. Eu sei que tem gente que tem linguagem fácil e tem expressões bonitas para dizer na oração, mas eu penso que não tem uma coisa que chama mais a atenção de Deus na oração do que lágrimas. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7, que no tempo que Jesus esteve na vida terrena, Ele ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. A Bíblia diz em Lucas capítulo 6, versículo 10, que o Senhor Jesus subiu ao monte para orar, e Ele passou a noite em oração a Deus. E eu hoje estava pensando nesse texto, e imaginando que naquela noite quantas lágrimas o Senhor derramou. Talvez por mim, possivelmente por mim, possivelmente por você que está aqui esta noite, orando, intercedendo por alguém, e as lágrimas corriam pelos seus olhos. O Senhor Jesus, quando entrava em Jerusalém, Ele chorou, porque disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. E Jesus chorava por aquela cidade. Eu tenho pedido a Deus e quero incentivar meus pastores, obreiros, dirigentes, pregadores, a nós pedirmos a Deus, inclusive hoje à noite, que tenhamos amor e lágrimas para pregar o Evangelho, que nós tenhamos amor ardente no coração e lágrimas nos olhos para glorificar a Deus. Nós precisamos chorar mais. A união de oração com lágrimas é a receita do sucesso da igreja.
A Bíblia diz no capítulo 20 de 2 Reis, o homem de Deus, Ezequias, recebeu uma profecia pesada. O homem de Deus, Isaías, o profeta, chegou nele e disse: prepara a tua casa, porque você vai morrer. Esta doença vai te levar, você não tem cura. É uma doença gravíssima. Aí a Bíblia diz que Ezequias curvou a cabeça, dobrou o rosto para a parede e orou a Deus e disse: Senhor, te lembra de como eu tenho vivido. E a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo. Chorou muito. Antes do profeta deixar o palácio, o Deus dos céus resolveu agir. Foi de encontro a Isaías e disse: Isaías, volta lá. E diz para ele: Ezequias, eu ouvi a tua oração e eu vi as tuas lágrimas. Eu penso que Deus não foi tão movido pela oração de Ezequias, mas principalmente pelas lágrimas de Ezequias. Deus viu o seu choro, Deus observou as suas lágrimas. E aí, citando novamente o pastor Estevão, ele dizia que quando orações e lágrimas sobem ao céu, alguma coisa muda na terra. Quando oração e lágrimas sobem ao céu, as coisas mudam na terra. A igreja tem este recurso poderoso para usar, e nós podemos fazer isto esta noite com oração e com lágrimas. Davi era um homem que orava tanto, que ele disse assim: Senhor, põe no teu odre as minhas lágrimas. Põe no teu odre as minhas lágrimas, elas estão escritas no teu livro. Irmãos, todas as nossas lágrimas não são em vão. O seu choro não é em vão. O seu clamor não é em vão. O tanto que você tem buscado a Deus não é em vão, porque estão todas guardadas diante de Deus. É bom quando você está orando, aí você olha para o chão está pingado de lágrimas. Aí você tem confiança. Aquelas lágrimas no chão são testemunhos da sua fé em Deus, num Deus que não deixará de lhe atender em tempo oportuno. Deixa eu trazer uma palavra de Deus, levante assim a sua mão. A Bíblia diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Eu não sei o que é que está te oprimindo, mas eu convido você esta noite a derramar lágrimas nos pés do Senhor Jesus. Eu convido você esta noite a abrir o seu coração e a chorar na presença de Deus. O Senhor Jesus disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, mas Ele disse: chorem antes pelos vossos filhos e pelas vossas filhas. Você tem motivos para chorar. Abre o teu coração esta noite e derrama lágrimas na presença de Deus. Ainda de olhos fechados, eu estava me lembrando que quando nós nos preparávamos para vir para a igreja, a gente trazia sempre a Bíblia, a harpa e um lenço, porque sabíamos que íamos chorar. Hoje a moda do lenço está precisando voltar para muitas pessoas. Muitas pessoas estão precisando descobrir o poder do quebrantamento, o poder de demorar mais tempo na presença de Deus. Eu quero convidar você nesta noite, nós orarmos. Você pode ficar sentado,
mas faça aí no seu banco uma oração. Comece a exercitar esta prática tão maravilhosa e tão especial da igreja, que é a oração, o clamor com lágrimas ao Senhor nosso Deus. Ore, ore, ore. Será que você não tem lágrimas para derramar na presença de Deus? O Senhor está esta noite atento ao clamor da igreja. O Senhor está esta noite atento às nossas orações e olhando se tem lágrimas para Ele recolher e colocar no seu santo vaso. Se você conseguir tocar os céus esta noite com gritos, eu não vou estranhar se alguém se levantar aqui em nosso meio aos gritos pedindo socorro, porque é você que sabe a necessidade da sua alma. Eu não vou estranhar se alguém esta noite começar a gemer na presença de Deus, porque você é quem sabe onde está doendo. Eu não vou estranhar se nesta noite você tiver lágrimas para derramar na presença de Deus, porque lágrimas de crente têm valor para Deus. Se nós esta noite derramarmos nossas lágrimas na presença de Deus, o céu vai se mover em nosso favor e já está se movendo. Receba mais de Deus. Aqui no altar os obreiros recebam mais de Deus. Os jovens recebam mais de Deus. As irmãs, as mulheres, os homens recebam mais de Deus. Esta é uma noite de quebrantamento. Eu não estou apressado para sair daqui, porque eu tenho ainda alguma coisa para dizer ao meu Deus. Pai, eu te amo, eu te adoro, eu glorifico o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, é tremendo, é grande e é poderoso. Aleluia, aleluia. Meu Pai, nós entramos na tua presença com oração, gemidos e lágrimas. Eu quero agora te apresentar os teus filhos que estão em necessidades, e o Senhor sabe. Olha para a lágrima deste crente fiel, olha para as lágrimas deste teu filho e desta tua filha, e traga resposta esta noite. Aquelas lágrimas que você tem derramado no silêncio da noite, elas estão guardadas, e em tempo oportuno elas terão a solução. Aquelas lágrimas que você tem derramado na presença de Deus, elas estão guardadas, e em tempo oportuno o resultado chegará. Volta lá, Isaías. Eu ouvi a oração do rei e eu vi as suas lágrimas. Tem crente esta noite que está conseguindo atrair a atenção de Deus com gritos, gemidos e lágrimas. Meu Pai, nós queremos te agradecer, nós queremos bendizer o Senhor. Oh, meu Pai, toma de conta deste lugar. Eu sei que o Senhor está se agradando de nós, então, meu Pai, toma de conta da nossa vida, age poderosamente em nosso meio, e abre uma porta de vitória para nós que estamos esperando em Ti. Que haja uma providência do céu esta noite, meu Pai, que a resposta do Senhor alcance este teu filho e esta tua filha. Assim, meu Pai, nós estamos orando e crendo, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.